Oi, como você está hoje? Já imaginou como seria enfrentar um sistema jurídico que, em vez de garantir justiça, legitimava a segregação racial? Pois essa foi a realidade de milhões de afro-americanos nos Estados Unidos por quase um século. E é nesse cenário que surge a figura de Thurgood Marshall, um homem que ousou desafiar as estruturas do racismo institucionalizado e acabou se tornando o primeiro juiz negro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas a história de Marshall vai muito além desse título. Ela é uma narrativa de luta, inteligência estratégica e coragem em um dos períodos mais turbulentos da história americana. Hoje vamos conhecer como ele passou de um jovem estudante que não podia frequentar certas universidades por causa da cor da pele, a um dos juristas mais importantes do século XX. Mas antes, nos ajude a crescer, inscreva-se no nosso canal. Parte 1. Infância e formação. Thurgood Marshall nasceu em 1908, em Baltimore, Maryland, uma cidade profundamente marcada pela segregação racial. Seu pai, William Marshall, trabalhava como garçom em um clube de elite, e sua mãe, Norma, era professora. Desde pequeno, Marshall se acostumou a ouvir discussões sobre justiça. Seu pai o levava a assistir a julgamentos locais, e depois debatia os casos com ele em casa. Essa vivência despertou cedo no garoto a paixão pelo direito. Mas, apesar de sua inteligência, o racismo foi um obstáculo desde o início. Quando terminou o ensino médio, Marshall sonhava em estudar direito na University of Maryland, mas a instituição simplesmente não aceitava estudantes negros. Essa exclusão seria marcante em sua trajetória. Sem se abater, ele se matriculou na Howard University School of Law, em Washington, uma das principais faculdades de negros na época. Lá, teve como mentor Charles Hamilton Houston, um professor brilhante que dizia: um advogado é, ou um engenheiro social, ou um parasita da sociedade. Essa frase moldou a visão de mundo de Marshall. Ele não queria apenas advogar para clientes individuais, mas transformar o direito em ferramenta de mudança social. Parte 2. NAACP e a luta contra a segregação. Após se formar em 1933, Marshall iniciou sua prática jurídica. Em pouco tempo, foi recrutado pela NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, a maior organização de defesa dos direitos civis dos Estados Unidos. Foi lá que começou a ganhar fama, defendendo afro-americanos injustamente acusados, combatendo leis racistas e questionando a segregação em diversas áreas da vida social. Um dos seus primeiros grandes triunfos foi justamente contra a mesma University of Maryland, que havia lhe negado vaga. Marshall representou Donald Gaines Murray, um jovem negro que também queria estudar na universidade. Em 1935, a justiça decidiu que Maryland não poderia excluir alunos negros de sua faculdade de direito. Marshall havia conseguido justiça no mesmo lugar onde ele havia sido discriminado. Brown vs. Board of Education, o caso que mudou os Estados Unidos. Mas a grande virada viria anos depois. Em 1954, Marshall liderou a equipe de advogados no histórico caso Brown v. Board of Education, questionando a segregação racial nas escolas públicas. Até então, vigorava a doutrina do separados mas iguais, estabelecida pelo caso Plessy v. Ferguson, 1896, que permitia escolas, transportes e serviços separados para brancos e negros. Na prática, claro, as escolas para negros eram precárias, sem recursos, sem estrutura e sem oportunidades. Marshall levou evidências de que a segregação escolar causava danos psicológicos às crianças negras, transmitindo a ideia de inferioridade. Pesquisas como o famoso Teste da Boneca de Kenneth e Mamie Clark foram fundamentais. Em decisão unânime, a Suprema Corte declarou a segregação escolar inconstitucional. O voto histórico do juiz Earl Warren afirmou: separados, mas iguais não têm lugar na educação pública. Instalações educacionais separadas são inerentemente desiguais. Essa vitória não só mudou a lei, mas abalou as estruturas do sistema segregacionista nos Estados Unidos, tornando-se um dos marcos mais importantes do movimento dos direitos civis. Parte 3. De advogado a juiz. Com sua reputação consolidada, Marshall passou a ocupar cargos cada vez mais relevantes. Em 1961, o presidente John F. Kennedy o nomeou para a Corte de Apelações do Segundo Circuito, em Nova York. Em 1965, o presidente Lyndon B. Johnson o escolheu como Solicitor General.
o advogado que representa o governo diante da Suprema Corte. Marshall foi o primeiro negro a ocupar esse posto e venceu 14 dos 19 casos que defendeu. 2 anos depois, em 1967, Johnson indicou Marshall para a Suprema Corte dos Estados Unidos. A nomeação enfrentou resistência de senadores racistas, mas ao final, ele foi confirmado pelo Senado. Na cerimônia, Johnson disse: "Este é o tipo de decisão que vai fazer a América ver a si mesma de uma forma diferente." Marshall se tornava, assim, o primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte. Marshall permaneceu na corte por 24 anos, de 1967 a 1991. Sua atuação foi marcada por uma postura firme em defesa dos direitos individuais. Lutou contra a aplicação da pena de morte, considerando-a injusta e discriminatória. Defendeu os direitos de acusados em processos criminais, especialmente pobres e minorias. Manteve posição constante em favor de políticas de igualdade racial e social. Com o tempo, à medida que a Suprema Corte se tornava mais conservadora nos anos 1980, Marshall muitas vezes ficava em minoria. Mas continuava registrando dissidências fortes, que inspiravam gerações futuras. Ele dizia: "A Constituição não foi feita para os que já têm. Ela foi feita para os que não têm." Parte 4. Legado. Thurgood Marshall se aposentou em 1991 e faleceu em 1993, deixando um legado imenso. Foi o advogado que derrubou a segregação escolar. Foi o primeiro negro a representar o governo perante a Suprema Corte. E foi o primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte, tornando-se símbolo da luta por igualdade. Hoje, seu nome está eternizado em escolas, bibliotecas e tribunais. Mas, mais importante do que isso, sua história inspira não apenas advogados, mas todos que acreditam na justiça como um instrumento de transformação social. A trajetória de Thurgood Marshall mostra que a justiça não é apenas um conjunto de leis frias, mas um campo de disputa por direitos, dignidade e humanidade. Ele usou o direito como arma contra o racismo e conseguiu mudar a história dos Estados Unidos. Quando pensamos em grandes heróis dos direitos civis, lembramos de Martin Luther King Jr. ou Rosa Parks. Mas não podemos esquecer de Marshall, o homem que abriu as portas da Suprema Corte para milhões de americanos que antes eram invisíveis. Esse é o legado de Thurgood Marshall, um homem que provou que a lei, quando bem utilizada, pode derrubar muros e abrir caminhos para uma igualdade. Se você chegou até aqui, é porque se interessa por histórias que moldaram nosso mundo. Deixe um comentário sobre o que mais te surpreendeu nessa história. E se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Palavra-chave: ministro. Detalhe na descrição do canal. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com quem gosta de história, direito e reflexões profundas. Porque aqui, nós não só desopilamos, nós também refletimos. Nos vemos no próximo caso.